paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para a série de estudo que eu tenho proposto em trazer acerca das promessas de Deus. Eu tenho vos falado, iniciei agora um estudo sobre a promessa da verdadeira prosperidade, onde eu falei sobre a falsa prosperidade. Hoje eu quero falar sobre a descoberta de Asaf. Livro de Salmo 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui perante a Tua presença, em o nome do Senhor Jesus, Pai, pedindo, Senhor, uma unção para ministrar a Tua palavra, para falar, Senhor, sobre a descoberta de Asaf. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço uma unção toda especial. Este é meu pedido, Pai. Amém e amém. Amados e diletos irmãos, hoje a mensagem será bem curta. Quero falar sobre a descoberta de Asaf. Asaf não permaneceu na sua angústia, nem na sua murmuração. Tantos que, antes de descrever os seus sentimentos negativos, sobre a sua inveja que ele sentia da prosperidade do ímpio, ele fez esta importante declaração: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Esse é uma declaração afirmativa. Ele sabia que Deus era bom. Ele estava aqui afirmando que Deus era Deus em sua vida. Mas ele queria deixar registrado o seu sentimento negativo, para que outros não viessem a ocorrer neste mesmo sentimento. Os seus registros, a sua mensagem é para os dias atuais, para a atualidade, amados. Para nós que somos servos do Deus Altíssimo. Asaf deixou registrado não simplesmente para alguém ler, ele deixou para que nós viéssemos estar atento com a nossa vida espiritual, para que nós não viéssemos ocorrer no mesmo erro que quase levou o escritor do livro de Salmo 73 a quase desviar-se da presença de Deus. Seus passos, seus pés quase escorregaram. Ele quase cai para um abismo tão profundo que provavelmente não haveria retorno. Portanto, ele fez uma importante declaração: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele coloca uma vírgula e passa a falar para nós, que hoje somos chamados cidadãos dos céus, que aceitamos a Cristo, para os limpos de coração.
Os nossos corações foram purificados pelo sangue carmesim do Senhor Jesus. Então ele está fazendo uma declaração para a geração futura. Em outras palavras, ele já obtivera a resposta para as suas dúvidas. E o que agora eles punham era as reflexões do seu passado, daquilo que havia ocorrido em seu coração, aquilo que havia atormentado a sua alma. Ele estava fazendo um relato das suas reflexões, daquilo que perturbou a sua mente, a sua alma. Ele relata aqui numa forma verbal que aparece no versículo a seguir, no versículo 2 e 3, onde ele diz: quanto a mim, meus pés quase se desviaram pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo e ao ver a prosperidade do ímpio. Ele deixou aqui bem claro que ele diz que tinha, ele não diz eu tenho. Ele relatou aqui no passado algo que havia ocorrido. Ele deixou bem claro que agora ele estava liberto desses pensamentos que o perturbaram. Por isso ele deixa escrito no passado, eu tinha, ele disse. Ele não disse eu tenho, mas eu tinha inveja do soberbo de ver a prosperidade do ímpio. Assim quanto a Asaf, ele entra no santuário de Deus. O soberano Rei da Glória lhe traz um esclarecimento. Os fatos se esclarecem a ele. Ele compreende claramente que ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Como cai na desolação, quando se num momento ficarem totalmente consumido de terrores. Veja bem, amados, Asaf fez uma grande descoberta. No momento em que ele entrou no santuário de Deus, no momento em que ele entra no santuário de Deus, ele descobre algo extraordinário. O soberano Deus, o Rei da Glória, lhe abre a visão. Ele percebe quanto é frágil a prosperidade do ímpio, quanto é curto a vida de cada um de nós. E Deus lhe traz à memória que os ímpios vivem em lugares escorregadios. São eventualmente tomados pelo pânico
não desfrutam a paz que aparenta e ao final, como um sonho, desaparecerão. Amados, nós que vivemos na labuta, de sol a sol, que trabalhamos todos os dias pelo pão cotidiano, nós muitas vezes saímos dos nossos lares e retornamos para os nossos lares. E quantas vezes, amados, nós vemos o sorriso dos nossos filhos, dos nossos familiares, ao retornarmos para os nossos lares. E temos observado as vidas daqueles que são ímpios, que prosperaram de uma maneira extraordinária. Não tem paz nos seus lares. Os seus familiares vivem em constante conflito. Os seus parentescos muitas vezes bajulam eles na esperança de receber uma ajuda financeira. E muitas vezes essas pessoas que são ímpias cortam o laço familiar, cercam-se de segurança, e os próprios familiares muitas vezes, quando vão para conversar com eles, precisa marcar uma audiência, precisa de autorização, e assim mesmo muitas vezes são observados atentamente pelos segurança. Pessoas que não têm paz, não vivem a paz, perderam a paz. Por isso eu trouxe o estudo sobre a paz interior, antes de falar sobre a verdadeira prosperidade. Não sei se os irmãos perceberam que quando comecei a falar sobre as promessas de Deus, eu sempre trago um estudo anterior para trazer um outro assunto. Eu falei sobre a promessa de Deus para a salvação, antes de falar da manifestação da salvação, aonde se originou a promessa de Deus. E após falar sobre a promessa de Deus, eu falei sobre falar a promessa de Deus sobre a salvação, eu falei sobre a promessa do Espírito Santo, para depois falar sobre a promessa da cura divina. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos ser curados. E antes de falar sobre a paz interior, eu falei sobre a cura divina. E todo o assunto puxa um ao outro. Agora estou falando sobre a prosperidade. Estou falando que aquele que prospera impiamente não tem paz em sua alma, porque vive em constante dúvida, vive em lugar escorregadio, disse Asaf. Ele deixou bem claro. Eles vivem em lugar escorregadio. Não tem paz em sua alma. Ou seja, a prosperidade material é fugaz, é efêmera, e não assegura a quem quer que seja qualquer tipo de vantagem na eternidade. Um servo fiel do passado, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor concede e o Senhor tira. O Senhor dá vida e o Senhor dá a morte. Quem disse isso?
Jó, quando era afrontado pelo inimigo da alma, ele nunca culpou a Deus por nada que ele passava. Ele nunca disse: Deus é culpado por eu estar sofrendo desta maneira. Quantos irmãos, quantas irmãs têm entrado em contato comigo e culpam a Deus, dizendo: mas por que Deus está me punindo, presbítero? Por que eu estou passando por este vale? Por que eu estou passando por este deserto? Por que Deus está agindo comigo desta maneira? Meu irmão, minha irmã, observe bem. Observe bem o que é que está ocorrendo em tua volta. A Bíblia é bem clara. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. A lei do plantio, amados. Muitas vezes plantamos sementes que não é verdadeiramente semente. Muitas vezes plantamos joio. Muitas vezes nosso coração está amargurado, nosso espírito está enfermo. Muitas vezes nossa alma está enferma. Muitas vezes dentro de nós guardamos rancor, guardamos ódio, guardamos mágoa. E quando isso estiver armazenado dentro do nosso coração, esses frutos que irão se manifestar em nossas vidas. Precisamos nos libertar urgentemente, se quisermos ter a verdadeira prosperidade em nossa vida. Aqui vemos, amados, a CEF trazendo para nós um ensino que nos leva a refletir. Podemos ser prósperos, amados, pois sabemos que Deus é o nosso supremo bem. É Ele que nos sustenta com sua destra. Deus é a fonte da verdadeira prosperidade. Ele tem a prosperidade para conceder a cada um de nós. Mas eu estou indo por etapa, amados, para que vocês compreendam que nós precisamos nos libertar de algumas coisas para vivermos abundantemente na presença de Deus. Tudo quanto se acumula na terra, aqui ficará. O ser humano não leva bagagem para os céus. Mas a única verdadeira bagagem que você levará é os frutos que você plantou para a eternidade. Observe Mateus 6, versículo 19 até o versículo 21. Ou mesmo Salmo 39, verso 6. Ou Salmo 49, versículo 16 e 17. Vocês irão compreender que Deus, Ele quer curar o nosso interior. Ele quer arrancar toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que impede de vivermos abundantemente a verdadeira prosperidade. Eu não estou falando só da prosperidade financeira, mas estou falando da prosperidade que faz rico para a glória dos céus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para cada um de nós. Amanhã eu estarei falando sobre o significado da verdadeira prosperidade. Que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui.
mais uma vez te glorificando, Senhor. Mais uma vez te dando graça, Pai, por saber que o Senhor tem nos revestido com tua graça, com tua misericórdia. Que o Senhor tem bênção extraordinária para conceder a cada um de nós. O Senhor quer nos conceder a verdadeira prosperidade, pois o Senhor disse que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que o Senhor tem bênção extraordinária para dar a cada um de nós. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor disse para nós. O Senhor disse: e essas bênçãos virão sobre vós e vos alcançarão. Então não é nós que temos que correr atrás da bênção. Quando nós formos realmente impactados e tivermos realmente discernimento daquilo que pertence a nós, essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. E essa é a promessa do Senhor. Então eu te glorifico e te louvo e te dou graça. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero mandar meu abraço carinhoso para todos os irmãos que estarão recebendo este áudio de ministração através da linha de transmissão das rádios, da Rádio Pescadores, da Rádio O Bom Pastor e de outras várias rádios que estão transmitindo a mensagem do presbítero Gregório, e todos os irmãos que estarão recebendo através da página do Facebook, do YouTube e também através dos grupos do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.